Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu esqueci de gravar a introdução do vídeo em casa, então esse vai ser um vídeo das duas testemunhas. Esse vídeo aqui ele vai ter duas partes, então eu vou deixar o link do outro vídeo, que são dois vídeos, né? Dois vídeos de duas partes cada um. Eu vou deixar o link do segundo vídeo no final desse estudo aqui. Estou gravando agora porque eu esqueci de gravar a introdução, tá? Não esqueça de no final do vídeo compartilhar o vídeo, verifica a sua inscrição no canal e deixe os comentários conforme eu vou falar no vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos embora para o estudo. As duas testemunhas. Aqui eu separei em 4 pontos. 1, 2, 3, 4. O que elas são? O que elas não são. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. O que elas são? Eu coloquei aqui 2 pontos. Se precisar de mais eu escrevo aqui. O que elas representam? Eu coloquei 2 pontos aqui, mas pode ser que tenha mais. E o que elas profetizam? Coloquei aqui 4 pontos. Se tiver mais eu acrescento aqui nesse espaço que eu preparei. Então vamos ver aqui o que elas não são. Dois homens literais. Elas não são 2 homens literais porque você consegue compreender isso na leitura do Apocalipse 11. Eu vou estar explicando resumidamente aqui e depois a gente lê em um outro vídeo ou talvez numa continuação desse eu explico para vocês com mais detalhes. Elas não são 2 homens literais. Não tem como ser por causa da leitura e por causa do contexto aonde elas se encontram. O que mais elas não são? Enoque e Elias. Se não são 2 homens literais, então não é Enoque e Elias, como alguns dizem que são. Também não é Moisés e Elias. Elas podem estar representadas em Moisés e Elias, mas elas não são Moisés e Elias literalmente. Elas não são as 2 pedras da lei. Aliás, isso daqui é uma das piores interpretações que eu vi até hoje. Dizer que as 2 testemunhas de Apocalipse e os 2 profetas são as 2 pedras da lei. Ou seja, todo o capítulo perde o sentido. Alguns dizem também que elas são o Antigo e o Novo Testamento. As 2 testemunhas, os 2 profetas que profetizam por 1260 dias ou 42 meses, é o Antigo e o Novo Testamento. Então, a morte delas, a ressurreição delas, os 3 dias e meio, o que significa tudo isso? Eu já vi Adventista do 7º dia dizer que é o Antigo e o Novo Testamento. Não são todos. Eu também não assisto todos. Então isso daqui é o que elas não são. 2 homens literais, não é Enoque e Elias, não é Moisés e Elias, não são as 2 pedras da lei e não é o Antigo e o Novo Testamento. Mas, por incrível que pareça, todas essas coisas, elas estão relacionadas. Porque se eu interpreto que são 2 homens literais, vai mudar toda a minha interpretação do Apocalipse, a partir do capítulo 11 adiante. Tudo. Porque se eu interpreto que são 2 homens literais, então elas vão soltar fogo pela boca. Você acredita que elas vão soltar fogo pela boca? Diz que elas têm poder para fazer isso. Eu sei que o Apocalipse é um livro que tem pontos literais, mas creio que vão acreditar que vai vir 2 homens literais soltar fogo pela boca e consumir os seus adversários. Isso daqui é uma das coisas que não faz o menor sentido. Só essa parte que diz que elas soltam fogo pela boca já é indícios para você interpretar o texto espiritualmente. Vamos ver aqui o que elas são. Primeiro ponto. O que eu acredito pela palavra de Deus que elas são. As 2 casas de Israel. Se você não conhece o assunto, eu vou deixar para vocês na descrição o link
das duas casas de Israel. O que mais elas são? Judeus e gentios. Isso quer dizer que judeus e gentios formam as duas casas de Israel. O que é judeus e gentios? Vamos colocar aqui. É a igreja. É o Israel de Deus. O que mais? É a Nova Jerusalém. Judeus e gentios é a igreja, é o Israel de Deus, é a Nova Jerusalém. Eles são as duas testemunhas. Só que não são todos eles que vão profetizar em Jerusalém. Porque eles profetizam em Jerusalém, não é? Vou colocar aqui de caneta preta vai ficar melhor, mais forte. Eles profetizam em Jerusalém por 1260 dias. Ou 42 meses. Então não são todos judeus e gentios, não é toda a casa de Israel que vai profetizar em Jerusalém, mas uma boa parte deles vão profetizar em Jerusalém. A outra parte deles para onde eles vão? Para o deserto. Boa parte deles vão para o deserto. É isso que a profecia está falando para a gente. Agora vamos ver aqui o que elas representam. O que as duas casas de Israel, judeus e gentios, representam, aonde eles estão representados. Moisés e Elias. Eles estão representados em Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Vamos colocar aqui. Primeiro, pela descrição. A descrição que o texto está fazendo deles. A gente lembra. Quem foi que fechou o céu por 3 anos e meio? Para que não chovesse. Elas têm poder para fechar os céus por 1260 dias para que não chova durante os dias da sua profecia. Quem foi que fez isso? Foi Elias. Olha a descrição. Diz que elas têm poder para converter água em sangue. Quem foi que fez isso? Moisés. E de fato, quando você vai em Apocalipse 12, depois lá em Apocalipse 16, esses 2 pontos aqui vai apontar para o tempo do Egito. Porque lá em Apocalipse 12 você vai ver uma esposa indo para o deserto com asas de águia. E isso está em Êxodo 19. E depois em Apocalipse 16 você vai ver as pragas caindo sobre a Grande Babilônia. E também sobre vários lugares do mundo. As 7 taças da ira de Deus. E as pragas são semelhantes às do Egito. Isso também se encontra no livro de Êxodo. Moisés e Elias. Tem mais coisas para falar sobre Elias, sobre Moisés e sobre Elias, não é? E o que mais elas representam ou estão representadas? Aqui eu coloquei Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Elias eu já falei um pouco, né? Enoque. Enoque tipifica a igreja que vai ser arrebatada. Igreja arrebatada. Mas não antes da grande tribulação, porque isso não fecha com os outros textos da palavra. Enoque representa isso também. As duas testemunhas também, elas representam vários pontos dos profetas. As duas testemunhas, elas representam todos esses pontos e tem mais coisas. As duas testemunhas,
elas representam, aqui a parte, o que elas não são, literalmente, né? 2 homens literais, Enoque e Elias, Moisés e Elias, as 2 pedras da lei e o Antigo e o Novo Testamento. Mas elas representam essas coisas. Elas vão profetizar coisas que bate com Enoque e Elias, que bate com o tempo de Moisés e com o tempo de Elias. O espírito de Moisés e o espírito de Elias estarão nelas, no povo de Deus. Elas vão profetizar coisas a respeito das 2 pedras da lei. As 2 tábuas da lei são chamadas também de tábuas do testemunho. Porque Deus deixou vários testemunhos ali naquelas 2 tábuas da lei. E elas falam dos 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus. E eles são contra o pecado. E tudo isso está relacionado com o Antigo Testamento e com o Novo. Porque no Antigo Testamento, a lei de Deus estava em tábuas de pedra. Tábuas de pedra. Só que no Novo Testamento, a lei de Deus, ela vai parar nos corações. Por isso que está representado. Vamos ver a continuação na parte 2 do vídeo.